leitores, tudo bem com vocês? Então, hoje eu queria dar um início mais marcado de uma série, né, de uma série de vídeos que eu gostaria de fazer aqui pro canal, que é a série Vamos Conversar? Uma série na qual eu trago um assunto ou vocês, né, me falam algum assunto, algum tema, que envolve livros, leitura, literatura ou algum assunto que às vezes mesmo seja um pouco mais distante disso, mas que de alguma forma a gente consiga relacionar e a gente vai conversar sobre esse assunto, mas de uma maneira na qual a gente consiga ver os pontos positivos e negativos e tentar entender o que realmente acontece pra gente tirar nossas próprias conclusões, sabe? Porque eu já tinha conversado com vocês há um tempo atrás, né, sobre tradução, que é um assunto que às vezes é um pouco polêmico na área da leitura, né, que tipo de tradução que a gente lê, o que ler, o que não lê, e eu falei sobre isso já, e eu migrei esse vídeo sobre tradução para playlist que a gente vai criar agora chamada Vamos Conversar? Então, todos os assuntos que forem surgindo, que a gente for conversar sobre, vão ficar nessa... E o título, né, do vídeo vai começar com Vamos Conversar e aí o assunto daquele vídeo em si. E o assunto de hoje é um tema que muitas pessoas podem não perceber. Eu acho que é uma coisa que a maioria das pessoas... pelo menos aqui no Brasil, a gente não percebe, que é o privilégio de não precisar comprar livros online, né? Ou invertendo, tirando não, né? O privilégio de poder comprar livros em lojas físicas, mais especificamente em livrarias físicas pequenas, ou sebos, né? O sebo em si não vai entrar tanto na nossa discussão, porque a proposta de um sebo era para ser de livros um pouco mais baratos, né? O que não é a realidade da maioria dos sebos, pelo menos os sebos que eu tive a oportunidade de visitar quando eu viajei para algumas outras cidades, eu notei que o preço dos livros usados destes sebos não corresponde realmente a preços que o mercado pede para livros usados, sabe? Porque a gente vai falar sobre isso com um pouco mais detalhes mais pra frente, mas o que eu gostaria de pedir pra vocês é que vocês assistam o vídeo até o final, porque eu não vou falar sobre os assuntos, qualquer assunto que entrar nessa playlist, vamos conversar, eu nunca vou falar só mal daquele tópico e nem só bem, eu nunca vou apresentar só pontos negativos nem só pontos positivos, eu vou fazer o meu melhor pra mesclar o que está relacionado com aquilo que é negativo e o que está relacionado com aquilo que é positivo, para que a conversa dê origem a discussões que vão melhorar a situação, para que nos comentários, quando vocês, né, depois de assistir o vídeo, vocês possam tirar as próprias conclusões. Eu não tô aqui para dizer o que é o certo ou o que é errado. Eu, claro, no meio da conversa, né, no meio da discussão aqui no vídeo, eu vou acabar dando um pouco da minha opinião, não tem como, mas o meu objetivo principal é falar dos aspectos negativos e positivos para que vocês possam tirar as próprias conclusões e o que mais me incomoda também sobre o assunto. Então hoje a gente vai conversar sobre privilégio, só que um privilégio relacionado ao assunto do canal, que é o privilégio de poder comprar livros em livrarias pequenas. Por quê? Geralmente quando a gente vai numa livraria pequena, numa livraria de bairro, ou aqui na minha cidade, uma livraria, né? Porque eu não tenho o privilégio de morar numa capital, então é um privilégio que eu não tenho. Por isso, eu não tenho acesso à livraria no meu bairro, por exemplo, porque a minha cidade é uma cidade pequena e na minha cidade só tem uma loja que vende livros, que é assim, livraria mesmo, sabe? Porque tem uma loja americana aqui na minha cidade e a loja americana tem uma seçãozinha ali de livros, mas a loja americana não é um vendedor independente, sabe? A loja americana, na verdade, é uma loja gigantesca, né? Tipo, as Americanas é uma cadeia de lojas e ela entra, né? Ela faz parte de um grupo
que comprou várias lojas. O grupo que é dono das lojas americanas hoje também é dono, se eu não me engano, da Shoptime e algumas outras lojas gigantescas. Então, o grupo que é dono das lojas americanas e da Shoptime, que também vende livros online, é um grupo gigantesco, milionário, também faz parte daquele grupo de lojas que vendem livros online, que é um conglomerado, né? É uma corporação. Então, mesmo aqui na minha cidade tendo uma loja americana, eu não vou considerar a loja americana como uma livraria, porque ela não é, ela é uma loja de departamento, ela vende de tudo, ela vende roupa, comida, produto de beleza, né, shampoo, condicionador. Então, a loja dos americanos é uma loja de departamento, ela não é uma livraria. E ela também não é uma livraria pequena, né? E quando eu tô falando do privilégio de comprar em livrarias físicas, eu tô falando de comprar em livrarias pequenas. Eu não tô falando de você entrar na Cultura, que tem 3 andares e vende milhões, porque a Cultura, né, a Livraria Cultura também não é uma livraria pequena. Ela também não é uma livraria que tem um dono só, que depende da venda específica daquela... Se aquela lojinha ali não vender livros, aquela pessoa não vai ter condições de pagar as próprias contas, por exemplo. Eu tô falando do privilégio de poder comprar nessas livrarias pequenas, porque geralmente o valor do livro nessas livrarias de cidade, né, no caso da minha cidade que só tem uma, ou em cidades maiores, essas livrarias de bairro, é que você tem que ter o privilégio de poder gastar, por exemplo, às vezes o dobro ou o triplo do preço do livro na livraria física que você gastaria, talvez, comprando online. Quando eu digo comprando online, aí entram todos os sites, né? A Amazon, que é a maior que tem vendas de livros, aí entra o site da Americanas, entra o site do... Eu acho que o Shoptime também vende, tem várias dessas lojas. E também tem o site da estante virtual, porque o site da estante virtual em si não é uma livraria pequena, né? A estante virtual é um site que tem um marketplace ali. O estante virtual ele só dá o espaço para que as pequenas livrarias consigam fazer propaganda dos livros usados ou até às vezes de livro novo ali. Só que a estante virtual em si, ela ganha dinheiro em cima dos pequenos livreiros. Eu não sei até que ponto o site do estante virtual realmente ajuda esse pequeno livreiro, sabe? Porque eu já vi alguns livros com preço bacana, eu já comprei no estante virtual várias vezes, eu já vi livro usado lá por tipo R$15, R$20 mais o frete, mas tem alguns livros usados no estante virtual que tipo tá R$180 e o livro não é novo. Um livro de R$180 usado, eu não sei até que ponto as pessoas acham que isso é normal, sabe? Mas eu vou falar mais sobre preço de sebos no final do vídeo. Eu não vou falar agora sobre a questão dos sebos. Eu queria falar mais sobre as pequenas livrarias. Por que eu tive a vontade ou o desejo, tipo, por que me incomodou essa questão do privilégio de comprar em pequenas livrarias e que eu resolvi vir falar com vocês? Porque eu acompanho muito os canais de booktuber, né, de YouTube sobre livros aqui, e eu também tenho alguns conhecidos, algumas pessoas pessoal do meu grupo, assim, de estudos, de coisas que eu estudei em relação a livros, que tem surgido cada vez mais a questão de cancelar a Amazon em específico, né? Tipo, as pessoas estão começando a ter um discurso de que é errado comprar na Amazon porque a Amazon trata os funcionários de X maneira. Esse discurso começou principalmente nos Estados Unidos, porque sim, lá nos Estados Unidos eles têm um problema bem grande de falta de leis trabalhistas. Sim, lá nos Estados Unidos as pessoas, por exemplo, as mulheres nos Estados Unidos, elas não têm direito à licença maternidade. Tipo assim, se você tem um filho hoje, você não tem folga na casa, você tem que voltar a trabalhar amanhã, ou você vai ficar aquele número X de dias sem receber. Eles não têm licença maternidade paga.
Eles não têm vários dos direitos trabalhistas que a gente aqui no Brasil tem, sabe? Eu sei que como brasileiro a gente tem uma noção muito negativa, talvez, do nosso país se comparado com os Estados Unidos, mas quando a questão é de direitos trabalhistas aqui, o Brasil é infinitamente melhor para o trabalhador. Pelo menos em questão das leis existirem. Quando a gente fala no Brasil das leis trabalhistas, a gente tem muitas leis que defendem o trabalhador, a gente tem um monte de sindicato. Não é normal ter sindicato nos Estados Unidos. O número de sindicato nos Estados Unidos é baixíssimo em comparação ao número de trabalhadores. Então, esse discurso de tipo assim, vamos cancelar a Amazon, não vamos mais comprar livros na Amazon, porque a Amazon, tipo, escraviza os funcionários. Esse discurso meio que foi roubado do discurso americano, do jeito que funciona lá, de como os funcionários da Amazon estavam sendo tratados, principalmente nessa época da pandemia. Eu não estou dizendo que aqui no Brasil os funcionários que trabalham para a Amazon são super bem tratados, tá? Mas o que eu quero dizer é que lá nos Estados Unidos eles têm um problema muito maior, porque além da Amazon ser uma gigante em vários setores, eles não têm leis que protegem direitos dos funcionários. Então, se os funcionários no meio da pandemia tiveram que trabalhar muito mais, porque a Amazon começou a vender muito mais, porque estava todo mundo dentro de casa comprando online, e eles começaram a reivindicar, e aí explodiu nos Estados Unidos essa questão de tipo assim, gente, olha, a gente não vai apoiar mais uma empresa que não está tratando dignamente os seus funcionários. Só que o mercado de livros americano é extremamente diferente do mercado de livros brasileiros. Não dá pra gente roubar uma reivindicação americana e trazer igualmente pro nosso país, porque não vai fazer sentido. Por exemplo, eu tenho alguns livros aqui de edição estrangeira, né? Aqui, olha, este livro custou $9,95 para um americano. Só que $9,95 na maioria dos estados é mais do que um americano que ganha um salário mínimo ganha por hora. Então, vamos supor que, por exemplo, tem estado, lá as leis são por estados, né? Então, Nova York, por exemplo, tem, acho que o maior salário mínimo, né? É o estado com o maior salário mínimo porque é muito caro viver em Nova York. Então, em Nova York, as pessoas ganham cerca de $15 por hora. Então, se você estiver vendendo um livro de $9,95 para uma pessoa que trabalha no McDonald's em Nova York, ele compra um livro com 1 hora de trabalho e ainda sobra um trocadinho, né? Porque ele ganha mais ou menos $15 por hora, o livro é $9,95, sobra aí mais do que $5 de diferença. Só que não é a nossa realidade aqui no Brasil. O nosso salário mínimo é mensal, né? É cerca de R$1.000, R$1.040. Eu vou arredondar para R$1.000 para poder ficar mais fácil da gente entender. Mas o nosso salário mínimo é R$1.000 por mês. E um livro numa livraria física custa cerca de R$50, dependendo do livro, se for capa mole, se não for edição especial. Então, assim, vamos pegar um livro que custa R$50 numa livraria física. Qual a porcentagem do salário mínimo que isso custa, né? Se o salário mínimo é R$1.000, 10% é R$100. Então, um livro de R$50 custou 5% do seu salário. Ok. Se você comparar com um americano que ganha, tipo, $15 a hora no McDonald's e trabalha, tipo, 8 horas diária, esses R$9,95 não é nada pro salário mínimo dele. Eu tô falando de um trabalhador de salário mínimo, eu não tô falando de um engenheiro americano, eu não tô falando de um médico americano, eu tô falando de uma pessoa que trabalha que praticamente trabalha num subemprego americano. Ela ganha mais por hora do que esse livro custaria. Já um brasileiro que trabalha ganhando o salário mínimo, ele tem que gastar num livro, numa livraria, cerca de 5% do salário dele. Isso é uma parte muito grande do seu salário se você ganha um salário mínimo e tem que pagar aluguel,
comida. Se você é casado, você tem que... E você é casado, a sua família são 2 pessoas e você ganha um salário, aquela outra pessoa não trabalha, então já não é um salário mínimo para cada pessoa. É meio salário mínimo para cada pessoa naquela casa. Entendeu? Então, assim, o valor do livro em relação ao salário mínimo no Brasil é muito alto. Então, se você pega um discurso de fora do Brasil e começa a tentar falar para as pessoas brasileiras que elas não podem comprar livros baratos por causa daquela empresa em si. Por exemplo, se esse livro aqui no Brasil fosse R$ 50 na livraria física, mas custasse R$ 14 na Amazon, aonde você acha que a pessoa que ganha um salário mínimo iria comprar? Ela ia comprar esse livro na Amazon. Ou se esse livro, por exemplo, a Lojas Americanas, ela tem aquela seçãozinha de livro lá e vira e mexe, eles têm umas promoções assim de tipo, livros a R$ 10, entendeu? Então, se esse livro custasse R$ 50 numa livraria de um dono, né, pequeno, mas custasse R$ 10 na promoção das Lojas Americanas, onde você acha que a pessoa que ganha um salário mínimo poderia comprar esse livro, né? Ela só poderia comprar esse livro se fosse ou online na Amazon ou em qualquer loja online que vende este livro, ou ela teria que esperar, por exemplo, as lojas americanas terem a promoção de R$ 10 ou promoção de R$ 15, alguma coisa assim, porque não é viável para uma pessoa que ganha um salário mínimo deixar de comprar livros online. Ou deixar de comprar livros de grandes corporações. Porque essas grandes corporações, elas compram milhões e milhões de livros das editoras. Então, elas têm condições de baratear o custo do livro. Entendeu? E assim, eu não tô aqui para defender essas grandes corporações. Na verdade, há algum tempo atrás, eu tomei uma decisão do alto do meu privilégio de pessoa que ganha 3 salários mínimos e que tem um parceiro que também ganha 3 salários mínimos. Então, a minha renda familiar, gente, é 6 salários mínimos. Então, do alto do meu privilégio, eu posso ir na livraria do pequeno, né, do pequeno, a livraria da minha cidade, que o dono é um dono de pequeno porte. Eu posso ir na livraria da minha cidade e gastar os R$ 50 num livro que custaria 10 ou 14 reais na Amazon ou qualquer outro site. Porque, na verdade, eu não estaria, gastando os R$ 50, eu estaria investindo os R$ 50 no pequeno comerciante, entende? Então, pra mim, quando eu, há uns 2 meses atrás, prometi pra mim mesmo que todo mês que eu fosse comprar um livro, que pelo menos um dos meus livros ia ser da livraria da minha cidade, porque eu não quero que a livraria feche, eu só pude prometer isso pra mim mesma porque eu estou numa posição privilegiada, entendeu? Eu tenho o privilégio de conseguir investir no pequeno empresário e comprar um livro bem mais caro na loja dele, porque eu quero, de certa forma, ajudar e incentivar o pequeno comércio. Mas eu não posso pegar um discurso elitista e dizer que todas as pessoas que não fazem o que eu faço estão erradas, porque não é a realidade do mundo, nem todas as pessoas têm o privilégio que eu tenho. E é isso que me incomodou no discurso de algumas pessoas aqui do Brasil que pregam que não, a gente, o nosso clubinho que tem o nosso clubinho privilegiado que ganha bem e que pode investir no pequeno comerciante, vai disseminar de que todas as pessoas deveriam fazer o mesmo e que é errado. Se você comprar na Amazon, você vai ser crucificado porque você está incentivando uma grande corporação. E assim, gente, eu sou do tipo de opinião de que a gente não pode exigir que as pessoas façam nada, né? A única coisa que as pessoas não podem fazer, na minha opinião, é cometer crime. Se você não estiver matando, roubando, cometendo fraude, faça o que você puder e quiser fazer, sabe? Você não tem que fazer a mesma coisa que eu, e eu não tenho que nada. E eu acho muito engraçado esses discursos que vêm da boca das mesmas pessoas que quando
surgiu aquela coisa de que talvez ia aumentar o imposto, né? Que talvez o livro ia passar a ser taxada, aí a pessoa fica abaixa a taxação dos livros, porque aí se taxar o livro, o pobre não vai poder comprar. Mas aí ao mesmo tempo tá lá, não compre de grandes corporações, gaste 3 vezes mais num livro numa loja física, porque você é pobre, você tem que não pode comprar livro. Tipo, não faz sentido. Se você é da opinião de que o livro é um objeto que deveria ser de acesso de todas as classes, inclusive das classes mais baixas, né, das pessoas que têm menos poder aquisitivo, você não pode querer disseminar de que é errado comprar livros mais baratos porque a pessoa só pode comprar aquilo, sabe? Eu sei que talvez a pessoa... Quando a gente tem privilégio, é muito difícil da gente perceber o privilégio que a gente tem. Então, provavelmente, as pessoas não estavam falando isso num sentido de discriminar as pessoas que têm menos condições, entendeu? Mas só que antes da gente falar as coisas, principalmente se a gente tem um público nos assistindo, a gente tem que pensar se aquele público que tá nos assistindo tem o mesmo privilégio que a gente, sabe? E eu gostaria de falar com pessoas que gostariam de se tornar leitores ou que estão se tornando leitores agora, e não necessariamente essas pessoas têm o mesmo salário que eu, sabe? Então, é muito disso que eu queria trazer para a conversa. E sim, eu concordo que é errado as grandes corporações, e aí eu tô falando de todas as grandes corporações, sabe? Não só a Amazon, por exemplo, mas, tipo assim, o grupo que comprou as lojas americanas, ele é uma corporação gigantesca. Ele não é um pequeno empreendedor, sabe? Eu concordo que a gente tem que tomar cuidado e lutar contra empresas que não respeitam os direitos trabalhistas, sabe? Aqui eu tenho visto muitos problemas com os entregadores da Amazon e do Mercado Livre. Ainda tem isso, o Mercado Livre hoje, que muitas pessoas não comentam, mas o Mercado Livre hoje é uma empresa gigantesca. E eles prometem entrega em 24, 48 horas. E tanto os entregadores do Mercado Livre quanto da Amazon estão trabalhando, eles estão trabalhando exaustivamente. Já chegou a entrega de livro aqui na minha casa 10 horas da noite, e a pessoa começa a trabalhar 7 horas da manhã. Isso é certo? Eu me pergunto, tipo, é certo isso? Não, tanto que eu falei com o meu entregador uma vez, eu falei assim, olha, eu moro no fim do mundo da minha cidade. Então eu falei assim, olha, tipo, você não... Eu tenho bastante livro, tipo, se você não precisa vir aqui só pra poder entregar uma encomenda minha. Eu moro num condomínio grande, então geralmente ele não vem entregar só uma encomenda minha, mas eu até falei pra ele, tipo, como eu compro muitos livros na Amazon e é sempre a mesma pessoa, eu até falei pra ele, ó, tipo, você não precisa aparecer aqui 10 horas da noite, tipo assim, eu sei que a Amazon me promete entregar isso em 48 horas, mas tipo assim, pô, vem amanhã, tipo, sabe? Aí ele falou assim, não, mas a gente ganha por comissão por pacote entregue, e daí, se eu não entregar hoje, tipo, eu vou perder comissão, porque eles meio que recebem, tipo, não é multa, eles meio que perdem uns centavos ali, porque a entrega não cumpriu o prazo, sabe? Eu não acho que isso é justo, eu não tô dizendo que, tipo, essas grandes corporações estão agindo certo, não, mas eu também me pergunto se é só das grandes corporações que a gente tem que cobrar, ou se a gente tem que cobrar mais fiscalização dos órgãos que devem implementar as leis, porque, tipo, a gente tem lei trabalhista no Brasil, né? O trabalhador no Brasil, ele tem que trabalhar, acho que no máximo 8 horas por dia, ele tem ali 1 ou 2 horas de almoço, tem regra no Brasil para isso, a gente tem lei trabalhista no Brasil para isso, mas o que tá faltando hoje para as leis que já existem é fiscalização. Tem alguém fiscalizando se os horários, né, legais de trabalho para esses entregadores está sendo respeitado? E aí a gente vai deixar as grandes corporações se fiscalizarem, ou a gente vai exigir que os órgãos públicos que deveriam estar fiscalizando isso façam o trabalho deles, né? Tipo assim, eu penso muito nisso também. A gente às vezes quer, tipo, vamos cancelar na internet, mas será que cancelar na internet vai funcionar? Será que a gente não devia estar realmente reivindicando aonde a gente deveria reivindicar para resolver o problema?
sabe? Eu penso muito nessas coisas, eu queria saber o que vocês pensam também, entendeu? Será que só falar que vai deixar de comprar livro naquele lugar, independente da grande corporação que você deixe de comprar, vai resolver o problema do trabalhador ali? Ou vai só fazer com que essa empresa tenha menos lucro e mande pessoas embora? Porque tem isso também, essas grandes corporações, elas têm muitos pontos negativos, mas um ponto positivo que eu vou admitir que elas têm é que elas geram muito emprego. Vocês já pararam para pensar o número de empregados que a Amazon tem aqui no Brasil, o número de funcionários que as lojas americanas têm, ou qualquer outra grande corporação que tem lojas aqui no Brasil tem? Imagina se a gente cancela, vamos supor que num mundo utópico o cancelamento funcione e tipo assim, todas as lojas americanas que vendem livros tenham que fechar. Você já imaginou o impacto para os milhares de trabalhadores que trabalham nas lojas americanas? Não faz sentido a gente torcer para que milhares de pessoas percam o emprego só porque a gente acha errado comprar um livro naquela loja. Eu acho que o que tem que acontecer é ser cobrado o que é certo de ser cobrado. Que é, no caso, mais fiscalização nas empresas. Tipo, fiscaliza mais se os direitos dos trabalhadores estão sendo respeitados, né? Porque, cara, imagina se uma grande corporação dessa fale ou saia do Brasil. Imagina se a Amazon saia do Brasil. O número de empregados que trabalham empacotando, sabe? Que trabalham, tipo, carregando caminhão, os números de, tipo, pessoas que dirigem os caminhões que entregam, os números de entregadores. Imagina as milhares de pessoas perdendo emprego de uma vez só. Porque a gente exigiu o errado. Tipo assim, a gente exigiu que a empresa parasse de funcionar ao invés da gente exigir que as leis sejam fiscalizadas e impostas. Porque essa é a verdade. O que a gente precisa é de fiscalização. E se você tá numa situação de estar num emprego no qual você sente que você tá sendo... que os seus direitos não estão sendo seguidos, você pode procurar ajuda legal também, sabe? Principalmente as leis trabalhistas, se você procurar a Defensoria Pública, ou até mesmo um advogado particular, geralmente quando é uma causa ganha, ou geralmente leis trabalhistas, quando elas não estão sendo cumpridas e você pode provar, os advogados chamam de causa ganha, né? Ou eu que sou leiga, chamo de causa ganha. Você conversa com o advogado e explica, olha, tá acontecendo isso, isso e isso, eu queria, tipo, entrar com uma ação porque eu quero os meus direitos, e aí o advogado vai falar, olha, você vai fazer isso e isso, e geralmente quando é causa ganha, eles não te cobram para abrir o processo, para levar o processo adiante. Eles só te cobram, os advogados só te cobram quando você ganha o processo, aí eles pegam uma porcentagem. Geralmente é 30%, mas assim, eu estou meio fora dessa questão, assim, de advogado e tudo mais, mas a última vez que eu precisei de um advogado para entrar com uma ação, ela falou para mim que, tipo, olha, você só vai pagar se você ganhar a causa e eu vou ficar com 30%. Daí eu falei, beleza. Então, assim, você também pode procurar os seus direitos. É óbvio que não é o ideal. Não é o ideal que todo trabalhador precise entrar com uma ação na justiça para exigir os seus direitos. O ideal é que existam leis que protejam os trabalhadores e que essas leis sejam fiscalizadas e cumpridas. E se tivesse mais fiscalização, a gente não precisaria ter essa vontade de cancelar a empresa, sabe? Porque se tivesse fiscalização, a empresa não ia ter brecha para tratar o funcionário errado, entende? É uma das coisas que eu penso, assim. E voltando um pouco à questão do privilégio de ter dinheiro para comprar livros em livrarias físicas, eu acho também que é um ponto que a gente precisa falar sobre o mercado editorial brasileiro é que, querendo a gente aceitar ou não, por mais que, na minha opinião, a leitura deva estar em todos os lares, independente do quanto aquela família ganhe ou não, eu acho que os livros poderiam ter livros novos por R$5, poderiam ter livros novos por R$10. Eu super comprava livros da Avon, da revistinha da Avon, comprei vários
livros de R$ 9,90 nas revistinhas da Avon, porque eu acredito em incentivar esse tipo de livro. E aí é nesse ponto que eu queria chegar. O mercado brasileiro, ele é um mercado elitista. E se você olhar na minha estante, olha o número de livros caros que eu tenho, mas eu reconheço o meu privilégio, eu reconheço que eu tô numa posição de privilégio e eu tento, de alguma forma, balancear. Eu acho que quando você reconhece o privilégio que você tem, já é meio caminho andado. O próximo passo é tentar resolver aquilo e como ajudar as pessoas que não têm privilégio, sabe? E uma das ideias, né, que eu acho que faltam aqui no Brasil, quem tem privilégio no Brasil, que a maioria dos leitores, a gente tem essa coisa do livro de capa dura, da folha papel soft pólen, amarelado. Eu amo. Qualquer pessoa que já assistiu qualquer vídeo meu sabe disso, que da minha opinião. Eu gosto de livro de capa dura, eu gosto de livro de papel soft pólen, mas eu só gosto desses livros porque eu sou uma pessoa com privilégio, porque eu posso ter esses livros na minha estante. Entende? Aí eu me peguei quando eu tive a ideia de falar sobre esse assunto aqui com vocês, e eu queria falar desse assunto da forma mais honesta possível, reconhecendo também o meu privilégio, mas também reconhecendo que pelo menos eu paro para pensar se eu não estou... Não sei a palavra direito, se eu não estou meio que abusando do meu privilégio. Entende? Porque assim, se você olhar este livro, né? Vamos voltar no exemplo do livro. Esse livro aqui é um livro de R$ 9,95 nos Estados Unidos. Vamos supor que esse fosse um livro de R$ 9,95. Só que se você olhar, ele é uma brochura bem molenga. Ele não é costurado, ele é colado. Vou tentar mostrar pra vocês. Ele é um livro colado, então assim, não é uma edição que custou muito dinheiro pra produzir. Ele até tem o papel, olha... Vou mostrar pra vocês. Ele tem um papel amarelado, mas ele é um papel amarelado jornal. Ele é um papel jornal. E o que isso quer dizer? Que ele é um papel super barato. Ele é um material... Esse é um livro que custou pouco dinheiro pra produzir, sabe? Só que você que gosta, você que é leitor, você que gosta de ler, quantos livros mais baratos você já deixou de comprar por não ser um papel de qualidade? Tipo, quando você abriu e viu que aqui dentro era tipo papel jornal, você falou assim, não vou comprar essa edição não, porque essa edição aqui é papel jornal. A outra editora tem esse mesmo livro numa edição especial, vou comprar a edição especial, sabe? Então assim, quantos livros baratos você já deixou de comprar porque você queria um livro uma edição mais requintada, porque você podia pagar na edição mais requintada? Minha culpa, tipo, vou assumir, eu também já fiz isso muitas vezes e, né, já fiz, assumo. E assim, hoje, depois de pensar muito nessa questão do privilégio, eu penso se eu daqui pra frente quero continuar com isso, sabe? Se daqui pra frente eu quero continuar investindo em livros e edições caras. Por quê? Quando a maioria dos leitores brasileiros, eles exigem livros de edições mais caras, e isso faz com que livro no Brasil seja caro de comprar. Porque imagina, se 90% dos leitores brasileiros exigissem livros assim, papel jornal, brochura, livro colado, edição simples, as editoras, elas iam investir mais em edições simples. Isso é óbvio. Você acha que, por exemplo... deixa eu pegar aqui, ó. Você acha que, por exemplo, esse livro aqui da Dark Side, tá? Essa edição maravilhosa, linda. Você acha que se a Dark Side soubesse que ia vender, sei lá, nada ou 100 unidades no Brasil, você acha que ela ia gastar o dinheiro pra fazer essa edição chique desse jeito? Claro que não, mas por que a Dark Side faz essas edições de luxo? Porque ela sabe que vende muito. Ela sabe que o leitor brasileiro exige edições mais luxuosas. E essa é a diferença. Também, sabe? Produzir livros no Brasil já é caro, porque o Brasil já é um país com uma carga tributária muito grande. E aí entra na questão de produzir um livro que o consumidor... que a maior parte dos consumidores de livros no Brasil não aceita edições assim.
Quantas e quantas vezes eu comprei livros na Avon, e daí eu mostrei aqui no canal, e assim, não tem comentário, porque as pessoas não comentam na internet, mas elas vêm pra mim e falam assim, nossa, você compra livro na Avon? Mas os livros da Amazon é tudo edição de bolso. Aí eu tipo, tá, mas tava R$ 9,90, daí eu comprei. Ah, mas deve tá faltando pedaço no livro. Tipo, não tá. Igual a minha edição da Anne Frank, que é o Diário da Anne Frank. Comprei na Avon essa edição aqui, olha, o Diário de Anne Frank. Foi super barato. Foi, sei lá, R$ 9,90 eu acho, numa dessas promoções da Avon. Comprei na revista da Avon. É papel branco, mas a fonte é boa e é super completo. Essa edição aqui do Diário de Anne Frank, ela tem tanto o Diário de Anne Frank, que eles falam que é o Diário A, que é o que o pai dela lançou primeiro, quando ele retirou algumas partes do diário dela, porque é umas partes que ela começou a se interessar por um menino, que ela falou um pouco dessa sexualidade. Então, quando o pai dela lançou o livro, né, o Diário de Anne Frank a primeira vez, ele tirou uma parte, ele censurou um pouco o livro. E aí, depois, eles lançaram um livro que é tipo o Diário de Anne Frank, o livro B, completo, com todas as partes, incluindo as partes que o pai dela tinha tirado. Essa edição aqui é uma edição que eles chamam de edição C. Ele tem ele tem o comecinho sem, e depois tem as partes retiradas pelo pai, e ainda tem uns textos de apoio. Então, assim, não é uma edição que falta informação, não é uma edição incompleta do Diário de Anne Frank. Ela só é brochura colada com papel branco. Entendeu? Só que muitas pessoas compraram a edição de luxo, que é com tecido, que tem até, eu acho que um trequinho que você coloca a chavinha assim e abre, igual um diário mesmo. É claro, gente, que quem comprou edição de luxo, igual eu comprei essa edição chique aqui da Dark Side, não é errado você comprar se você tem condições. Não é isso que eu quero dizer com esse vídeo. Eu não tô dizendo que você tá errado ou não errado. O debate na minha opinião, exigir que as pessoas façam o mesmo que você. O que você não pode fazer é que, tipo assim, se da agora pra frente, por uma questão ideológica, você passar a só consumir livros de bolso, edições mais baratas, isso é uma ideologia, isso é uma proposta sua com você mesmo, porque você acredita nisso. O que você não que na minha opinião você não pode fazer é exigir que todas as pessoas passem a só comprar livro de bolso, porque é isso que você acredita. Do mesmo jeito que se você gosta de livros da Dark Side e você só vai comprar livros assim, você não pode exigir que todas as pessoas só comprem livros de luxo, porque nem todas as pessoas vão ter o dinheiro para fazer aquilo. Mas, voltando ao assunto do livro ser caro no Brasil. Se você acha, como eu acho, que é caro comprar livro aqui no Brasil em relação ao salário mínimo, e se você acha que pessoas que ganham um salário mínimo ou pessoas que vêm de uma família com uma renda baixa deveriam também ter acesso à leitura, a gente tem que começar a aceitar um pouco mais livros mais baratos. Entendeu? Porque enquanto a gente, no sentido de enquanto a maior parte dos leitores não aceitar livros assim, pocket, as editoras não vão investir, porque querendo ou não, gente, as editoras não são ONGs filantrópicas, né? Elas não estão aqui para fazer trabalho voluntário. As editoras são empresas e elas precisam ter lucro. E para elas terem lucro, elas vão investir no produto que mais vende. E se o produto que mais vende é o produto mais caro, elas vão continuar fazendo os produtos mais caros, né? Então, assim, tem várias coisas que a gente pode fazer se a gente quiser ajudar o preço do livro baixar. A gente pode sim, a gente pode começar a aceitar edições mais baratas. Igual eu comprei esse livro aqui da Jane Eyre, é uma edição capa dura, a folha por dentro é até boa, mas é da Príncipes. E aí vieram me falar, mas cara, eu não acredito, você comprou um livro da Príncipes, a tradução não vai ser boa. Daí eu pensei assim, tá, mas eu não li ainda a tradução, eu não sei se é boa ou não, mas tipo, eu não li ainda. Ele é um livro que é luxuoso, mas que algumas pessoas torcem o nariz porque é da editora Príncipes. Mas ele tem essa carinha de livro luxuoso, mas ele é super barato. Então, assim, claro, eles economizaram em algum lugar. Isso é óbvio. Porém, qual é o preconceito
de comprar um livro mais barato, sabe? Qual é o preconceito de comprar um livro mais barato? Então, uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela não pode ter uma edição bonita de R$ 20 na estante dela, porque é errado comprar de uma editora que faz livros mais baratos. Então, é errado querer que todo mundo de todas as classes tenham acesso aos livros. Eu entendo que a questão da tradução ela é um pouco mais complexa, porque existem sim traduções mal feitas, existem traduções sim ruins, mas só porque o livro é um pouco mais barato, isso não quer dizer, não quer dizer que com certeza a tradução vai ser mal feita. Do mesmo jeito que um livro mais caro não quer dizer que a tradução vai ser bem feita, gente. A gente tem aí o clássico do Senhor dos Anéis, que saiu há pouco tempo, para uma editora gigante, edições de luxo e caras, tá? Que a tradução não tava bacana. E não eram livros baratos. Entendeu? Então, qual que é a desculpa para essa empresa gigante com dinheiro que vendeu os livros caros ter uma tradução ruim? Entendeu? Então, assim, a pessoa nem leu esse livro da Príncipes e tava falando que com certeza a tradução é ruim. Eu não sei, eu ainda não li o livro. Se for ruim, eu vou falar, gente, olha só, eu comecei a ler e a tradução não era bacana. Mas pode ser que eu comece a ler e eles tenham usado uma tradução muito boa, mas que tá em domínio público. E aí eles economizaram dinheiro, não porque a tradução é ruim, mas porque a tradução já estava em domínio público. Pode ter sido esse o caso, entendeu? Por isso que o livro ficou mais barato. Mas a gente não pode generalizar e a gente não pode falar assim, mas você não pode fazer isso, ou você não deve comprar livro de tal editora, você não deve fazer isso ou não deve fazer aquilo. A gente não sabe da situação da pessoa, principalmente quando a gente não lê o livro ainda, e daí já julgar a edição só porque ela é de uma determinada editora, sabe? E para finalizar, eu queria também falar um pouco do discurso, que é um discurso que eu ouvi várias vezes de várias pessoas, tipo assim, mas se a pessoa ganha só um salário mínimo, se a pessoa não tem condições, ela pode ir na biblioteca pública e ler o livro lá. Ou ela pode ir na biblioteca pública e pegar o livro emprestado. Ou, ela pode pegar o livro emprestado da biblioteca da escola ou da faculdade dela. Mas do alto do nosso privilégio, isso poderia ser uma solução. Mas pra mim, aí agora já é uma opinião minha, eu não acho que isso é solução. Sabe por quê? Porque quando você fala que uma pessoa que ganha pouco ou que tem um nível, né, mais baixo ali de rendimento, de salário, ela deve pegar esse livro emprestado, automaticamente você está falando que essa pessoa não merece ter uma biblioteca em casa. Então, eu que tenho o privilégio de comprar vários livros e eu que tenho o privilégio de ajudar o pequeno empresário comprando o livro 3 vezes mais caro com ele, eu posso ter uma estante cheia de livros. Mas aí a pessoa que ganha um salário mínimo, ela não tem esse direito, ela tem que aceitar que a vida dela vai ser pegar livro emprestado. Entende? Então você tá falando, essa fala é uma fala elitista, uma fala que exclui a pessoa. Então você tá dizendo que uma pessoa que ganha pouco, ela não tem o direito de ter uma biblioteca em casa, ela não pode sonhar em ter isso. Ela vai ter que aceitar que pro resto da vida dela, ela vai só pegar livro emprestado, porque ou ela compra a R$ 50 um livro, ou ela pega emprestado, mas Deus me livre comprar de uma grande corporação a R$ 15 o livro, se ela só pode comprar o livro de R$ 15. Então, assim, pensa nisso, sabe? Pensa se esse pensamento de dizer, tipo, mas aí você pega emprestado da biblioteca, porque daí é emprestado. Quando você pega um livro de uma biblioteca municipal, da biblioteca da sua escola, da sua faculdade, aquele livro não é seu. Então, se você fala que uma pessoa só pode fazer isso, você está automaticamente dizendo que ela não tem o direito de comprar e possuir o próprio livro, do mesmo jeito que você possui os seus. Entende? Então, assim, é muito delicado essa coisa de tipo, só compre livro se você tiver como apoiar o pequeno livreiro. Mas e se você não tiver como apoiar o pequeno livreiro, então você não pode ter os seus próprios livros? Pensem nisso, sabe? Era meio que isso que eu gostaria de trazer, é esse debate, sabe? Eu sei que tem muitas e muitas outras coisas que podem entrar na discussão, então eu vou deixar aberto para vocês escreverem aqui nos comentários quais são as suas experiências. Você já ouviu alguém tendo
essas falas elitistas sobre os livros, tipo assim, não compre da corporação, compre do pequeno livreiro, você tem que comprar do pequeno livreiro. Ou, se você não tem condições de comprar do pequeno livreiro, pegue emprestado, entende? Eu sei que sim, bibliotecas municipais, elas são importantes, eu não tô aqui discutindo a importância de ter ou não uma biblioteca municipal na sua cidade, ou eu não tô aqui discutindo se é importante ou não ter uma boa biblioteca na escola do seu filho ou na sua faculdade. O que eu tô discutindo é que pessoas, elas têm o direito, se elas gostarem, se elas quiserem, se elas sonharem, de ter a própria biblioteca na casa delas. Só que algumas pessoas, elas têm condições, elas têm o privilégio de lotar a estante delas de livros caros, de livrarias de pequenos empresários, e algumas pessoas só vão ter a possibilidade de possuir um livro com muito suor se for um livro muito barato. E aí, se a gente tem um discurso de que livros baratos não podem ser comprados porque eles não apoiam certos pequenos empresários, a gente está dizendo que muitas pessoas no Brasil não poderiam ter acesso a livros, porque a realidade é que muitas pessoas no Brasil não ganham o suficiente para comprar ali naquelas pequenas livrarias, sabe? Então elas vão ter que acabar, por falta de opção, comprando das grandes corporações, né? E lembrando também que sim, as grandes corporações têm milhares de pontos negativos, mas elas também geram emprego. E, gente, gerar emprego é muito necessário, sabe? Então, assim, o que a gente pode fazer para que mais empregos sejam gerados, mas que por essas grandes corporações, que elas gerem mais empregos, porque emprego muda vida, gente. Emprego salva a vida das pessoas. Você imagina uma pessoa no meio da pandemia perder o emprego, ficar 12 meses sem trabalhar, isso aconteceu com muitas pessoas. E aí quando essa pessoa volta a trabalhar, isso muda a vida dela pro melhor. Então assim, uma empresa que consegue gerar muito emprego é uma coisa positiva. Mas o que a gente precisa fazer, ou como a gente pode diminuir os pontos negativos dessas grandes corporações? Mais fiscalização, melhores escolhas de políticos, mais leis trabalhistas? O que vocês acham sobre isso? Deixem aqui nos comentários, né? O que a gente de fato pode fazer para que empregos não sejam perdidos, mas também que os pontos negativos dessas grandes corporações não sejam mais negativos, que as grandes corporações sofram algum tipo de exigência para que esses pontos negativos não existam mais, mas que os empregos fiquem garantidos, entende? Porque também é importante a gente não perder emprego aqui no país. Eu também falei que eu ia falar sobre os sebos, mas eu já falei bastante, mas só para fechar, eu sei que muitas pessoas que têm sebo, elas vivem daquilo e elas precisam cobrar um valor que faça com que elas tenham condições de pagar, né, o custo de você ter aquele ambiente. Mas ao mesmo tempo, eu acho que pelo menos todos os sebos que eu visitei até hoje, eu sinto que as pessoas são meio desconectadas da realidade do mercado de livros hoje no Brasil, porque você entra num sebo, um livro caindo aos pedaços, todo descolado, amarelo, todo manchado, R$20, sendo que o livro novo custa, sei lá, R$19,90. Várias vezes eu entrei em sebo e peguei uma edição, tipo, nossa, essa edição aqui tá na minha wishlist, tá na minha lista de desejos. Pô, vou ver quanto que custa, tipo, R$30 a edição, e daí eu vou lá na minha wishlist e tá, tipo, 25. E aí eu fico pensando também se não tem uma questão também da pessoa ser desconectada da realidade, porque eu acho que eu tenho um sonho de montar o sebo, mas eu sei que se um dia eu tiver condições de realizar esse sonho de montar um sebo, eu tenho que ganhar na quantidade, não no preço. Por exemplo, pra mim, livro usado é um livro que, tipo assim, você vai vender a R$5, a R$10 no máximo. Livros que estão muito ali acabadinhos, R$2, R$2,50, R$3. Mas não, tipo, você entra num sebo, os livros estão 30, 40. Os livros mais baratos estão, tipo, R$19,90, R$14. Eu tenho um livro aqui que eu comprei recentemente no sebo, foi R$14,90, mas o livro tá muito bem conservado. Mas eu nem olhei quanto que o livro novo custa, porque pra mim também, pra eu ajudar o sebo ali, eu prefiro nem comparar, mas tipo assim, até
quanto essa questão do valor do sebo não é uma desconexão, uma vontade de não aceitar que hoje em dia os livros novos online são muito baratos e que daí para você ter um sebo você tem que vender por pelo menos metade do preço, sabe? Então, assim, hoje, se eu tiver que escolher apoiar um pequeno empreendedor, eu prefiro apoiar a livraria que vai vender um livro novo, mas que, tipo assim, tá novo ali e coisa, do que um sebo que vai me cobrar o valor de um livro novo num livro que tem 20 anos de uso. Sabe? Essa questão também do valor do preço de sebo vai gerar também um outro vídeo, porque eu acho muito surreal você entrar no sebo, pegar um livro bem acabadinho assim, e, tipo, o valor ser R$ 30, cara. Pra mim, assim, tipo, enfim, né? Mas aí é uma outra discussão que a gente vai deixar para um próximo. Vamos conversar. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem a opinião de vocês aqui, mas vamos todos conversar com educação, sabe? Vamos todos conversar respeitando e sempre lembrando que nada na vida é preto ou branco, ou 8 ou 80, né? Tipo assim, nem tudo tem que ser, tipo, branco, nem tudo é, assim, o outro espectro. Tem uma área cinza ali no meio que são várias variáveis, né? Que a gente tem que pensar nessas variáveis e pensar em todas as pessoas. E não só nas pessoas que têm o privilégio que a gente tem. E era meio que isso que eu queria dizer. Eu espero ver vocês de novo nos próximos vídeos. Tchau!